ativa, meu Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pode ocupar o seu lugar. Meus irmãos, eu estou com as pernas trêmulas pela presença de Deus nesse lugar. Eu não sei se você tem percebido, mas como Deus ele tem se revelado todos os dias, como Deus tem ministrado a sua igreja, como Deus tem falado. Esse momento não é qualquer momento na sua agenda de semana, esse é o dia do encontro, é o dia de nós ouvirmos Deus, é o dia do Senhor falar com o seu povo. E muitas vezes nós tratamos esse momento como apenas mais uma atividade, mais um momento na nossa agenda, e não é bem isso. Obrigado. O Senhor, Ele deseja falar conosco. Nós estamos no ano falando sobre construindo uma igreja viva e madura. E a palavra que eu quero ministrar para vocês hoje está bem dentro desse tema, porque tem coisas na nossa vida que acabam contaminando a presença de Deus em nós, a nossa convicção das coisas de Deus, o nosso relacionamento com Deus. O tema dessa palavra é contaminação espiritual. E eu quero que você entenda que tem algumas coisas que podem tirar de você aquilo que é realmente o verdadeiro evangelho. O que realmente Deus quer para nós. As crianças de 1 ano a 4 podem estar saindo. 1 a 3 pode estar saindo, tá? Os pais podem levar. E a contaminação espiritual, ela é ocasionada, uma das coisas que pode contaminar o evangelho em nós, é a religiosidade. É a nossa capacidade de fazer uma leitura errada da palavra de Deus. É a nossa capacidade de viver o evangelho de uma forma engessada, de transformar aquilo que é vida em regras, exatamente como os fariseus viveram. Você percebe que eles eram estudantes da lei, eles eram seguidores do evangelho, eram aquelas pessoas que seguiam regras muito específicas, faziam jejuns muito de pequenas coisas, até de cheiro verde. Eles dizimavam de cheiro verde, eles faziam jejuns rigorosos, mas quando Jesus chega, eles não conheceram Deus. Eles não conheceram o Cristo. É isso que a religiosidade faz em nós. Nós estranhamos Deus quando Ele aparece. Por quê? Porque nós pegamos o Evangelho e colocamos numa caixinha. Eu lembro muito bem de uma pregação do pastor Wesley sobre isso. Nós tornamos o Evangelho, colocamos Deus numa caixa e achamos que Ele tem que agir e corresponder a nós conforme aquilo que nós achamos. Isso não é possível, porque Deus ele não é domesticado igual um cachorro, Ele não é o seu servo, Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é Pai, Ele é o nosso Pai, amém? E quando nós falamos nessa contaminação espiritual, nós estamos falando exatamente sobre algo que Jesus ele confrontou muito forte com relação aos fariseus quando ele veio. Ele percebeu a religiosidade daqueles homens em seguir o evangelho, seguir os princípios mais como regras, como obrigações, do que realmente uma atitude de amor para com o Pai. Uma vontade de seguir os princípios que o Pai nos deixou. Então as orações que eles faziam se tornaram rezas decoradas, palavras lançadas ao vento, mas não era relacionamento, não era intimidade. E sabe, meus irmãos, a igreja desse século, ela tem perdido a intimidade, e nós temos confundido o evangelho como regras, obrigações, deveres.
foi ministrado aqui sobre o dízimo, e como nós muitas vezes agimos como o povo do Velho Testamento, no período da lei, é uma obrigação, é um dever devolver o dízimo, e alguns falam até pagar o dízimo. Não, meu irmão, você não está pagando, Deus não precisa de dinheiro, mas você tem a oportunidade de servi-lo, de adorá-lo, de dizer: Senhor, eis-me aqui, aquilo que o Senhor tem me dado é uma forma de eu também poder ajudar e contribuir para que o Evangelho continue. E é só quem é generoso e quem entende esse princípio que faz com alegria, porque senão é um peso, é uma obrigação. E Jesus então ele vai aos fariseus, e quando ele vai ensinar aos discípulos sobre isso, sobre essa religiosidade, ele trata sobre um tema chamado fermento dos fariseus. Ele vai falar: tome cuidado com esse fermento, tome cuidado com essa prática, porque ela pode contaminar inclusive vocês, inclusive os discípulos, a igreja primitiva que estava nascendo ali naquele momento. E aí nós temos alguns textos, Mateus capítulo 16, versículo 6, vai falar que Jesus lhes disse: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Lá em Marcos capítulo 8, versículo 15, advertiu-os Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Lá em Lucas capítulo 12, versículo 1, Jesus, nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então Jesus ele faz essa analogia para ensinar os discípulos que esse fermento, assim como o fermento ele contamina a massa, ele vai levedar a massa, vai fermentar, e essa massa ela vai sofrer uma transformação, né? Você faz a massa de pão com o fermento, depois ela cresce, né? Ela vai crescendo, aquela massa que era pequena, ela se torna grande, né? Então, assim como um fermento, ele contamina a massa, a religiosidade, ela também contamina o ser humano. Ela adultera, ela tira a forma, ela tira as características. E a pior coisa, irmãos, é nós sermos religiosos. Uma das definições de religiosidade é fazer as coisas para Deus, sem Deus, sem Ele. Eu posso orar por uma pessoa, achando que a oração está na minha eloquência, então a minha oração ela é poderosa para curar, não é Deus agindo através de mim. Eu posso ter a atividade de ler a Bíblia, simplesmente por uma obrigação, porque me falaram que eu tenho que ler a Bíblia, porque é ela que vai me ensinar, e aí eu começo a ler por obrigação, mas eu não estou nem conectado à palavra, nem o Deus da palavra. Então são práticas espirituais, que elas são corrompidas, por conta desse fermento, dessa religiosidade, que acaba tirando o foco e a verdadeira, o verdadeiro motivo pelo aquilo que nós estamos fazendo. Quando uma pessoa ela se torna religiosa, isso vai causar algumas sequelas nela. Não está no slide aí, Carla Fabiano, mas eu vou mencionar aqui. Pessoas religiosas, elas vivem cansadas, exaustas, porque elas entendem que elas precisam fazer, que elas precisam realizar coisas para agradar a Deus. Elas precisam ter atividades, porque Deus se alegra com a atividade delas. Então elas estão cansadas, excesso de coisas, sobrecarregadas. Também elas estão debaixo de culpa e de um perfeccionismo. Culpa por quê? Porque o religioso tem essa dificuldade de sentir o perdão de Deus. Ele está sempre em dívida. E aí ele precisa orar várias vezes pelo mesmo pecado que Deus perdoou da primeira vez que ele orou. Ele se sente culpado. Ele carrega essa culpa, porque ele não sente o perdão de Deus. Se vê como imperfeito, incapaz. Não
tendo um senso real de quem nós somos. Realmente nós somos imperfeitos e incapazes. A nossa capacidade vem de Deus, mas é mais com um senso de uma mediocridade, de não entender que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Ele anula o poder de Deus sobre a sua vida, porque a ótica dele é só sobre o que ele pode e o que ele não pode. Tem uma frase de Mark Buberk que diz assim: a culpa infundada é uma das enfermidades que mais comumente atacam os crentes de hoje. E tem uma outra frase de um escritor, David Siamantes, que diz que o perfeccionismo é a nossa tendência de chegar a Deus por méritos próprios. Então as pessoas se tornam perfeccionistas, porque elas receberão méritos por aquilo que elas fazem, elas querem conquistar a bondade de Deus por aquilo que elas fazem. Irmãos, nós vivemos num período da graça. O que você faz não é para aumentar o amor de Deus por você, porque Ele te ama. Não é isso. E se você vive a sua religiosidade, a sua prática cristã, fazendo coisas para impressionar Deus, para aumentar o Deus, você está equivocado. A religiosidade, ela rouba o mérito da cruz. Então você acha que é mérito próprio. E algumas pessoas acham que algo não aconteceu tão bem porque elas não oraram o suficiente. Elas teriam que orar 2 horas, elas só oraram 1 hora. E sem perceber, ela condiciona, ela acaba tirando o poder de Deus, porque ela acha que é a oração dela que vai fazer as coisas acontecer. Olha como é sutil isso. É claro que nós devemos orar. É claro que nós devemos buscar a presença de Deus, devemos estudar a palavra de Deus, mas é Deus quem faz a obra. É Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém, irmãos? Não somos nós, não é o aumento da nossa disciplina espiritual que vai fazer as coisas acontecer. Se nós podemos ter horas de oração, horas de leitura da Bíblia, mas se não for Deus em nós, nada acontece. Faz sentido isso para você? Eu não quero desestimulá-lo a orar e nem a ler a Bíblia, mas eu quero que você tenha o conhecimento correto sobre essas práticas. Elas precisam acontecer na sua vida, mas lembre-se, é Deus operando em você. Essas práticas vão melhorar você para estar sensível à voz de Deus, o agir de Deus na sua vida. Elas vão mudar você para que você esteja apto para executar aquilo que Deus tem na sua vida, mas não é o poder operado a partir da sua oração e da sua leitura bíblica. Outra consequência é a vida solitária. Tem uma pesquisa que diz que 70% dos pastores não têm amigos. Líderes que não têm amigos. O religioso, ele não tem amigos verdadeiros. Por quê? 2 motivos. Ou ele se tornou um cara que se acha superior aos outros, é o cara que só dá lição de moral, é o cara que tem conhecimento de tudo e não aceita opinião de ninguém, orientação de ninguém, ou é aquele crente chato, que ninguém quer estar perto, que ele tem também só puxão de orelha, só orientação, né? Só Bíblia, muitas vezes essa atitude do crente chato é para esconder as falhas dele, os erros dele, a culpa que ele carrega, e ele descarrega isso nas pessoas com um evangelho muitas vezes ofensivo, que machuca os outros. E a quarta consequência da religiosidade, essas 4 coisas, irmãos, eu coloquei, mas eu daria para a gente aprofundar só nelas hoje, mas não é isso que eu vou ministrar, tá? Eu quero falar sobre as 10 evidências que vão indiciar aí, que vão detectar a contaminação religiosa. Eu tenho 10 coisas para falar, mas eu preciso só passar por aqui, para que você entenda que há algumas consequências dessa religiosidade. Outra coisa é a perversão sexual. A perversão sexual é uma das características nos religiosos. Pessoas que se dedicam, pessoas que trabalham, pessoas que vivem um estresse religioso, com uma conduta muito rígida,
muitas vezes eles acabam indo para pornografia, para masturbação, como uma válvula de escape. É quando ninguém está vendo. Na frente dos outros ele é muito religioso, é um conhecedor, mas longe dos outros ele é uma pessoa perdida nos pecados. Então são 4 consequências. Eu queria falar sobre 10 evidências ou indícios que podem contaminar você, ok? Eu queria que você prestasse atenção nisso, e eu desafio você a fazer essa análise pessoal. Essa mensagem não é para ninguém, a não ser você que está aqui nessa noite, ou você que nos assiste pela live. Eu queria que você refletisse sobre essas evidências, se possível anote. Essa vai ser a sua prática da semana, e eu já quero desafiar você a fazer um jejum nessa semana de doce. Jejuar com doce. Por quê? Porque doce é uma coisa que o nosso corpo não precisa, né? A gente quer, mas a gente não precisa de coisas doces. Essa semana, 7 dias, de domingo a domingo, nós entregamos o jejum, amém? Eu queria fazer esse desafio com você, mas eu queria que também você refletisse sobre isso, irmão. Isso é muito importante, porque o religioso, ele está enganado, ele está confuso, ele está pensando que está agradando a Deus, mas não está. Ele vive o engano como perdido. São os perdidos dentro da igreja. São os perdidos que estão conhecendo o Evangelho e sabendo do que Deus está falando, mas muitas vezes a sua visão, a sua cosmovisão sobre a palavra de Deus está confusa. Então é por isso que eu quero desafiar você a refletir sobre isso. E nós vamos falar sobre a parábola do filho pródigo, onde nós vamos basear a mensagem de hoje, Lucas capítulo 15, versículo 11 a 32. Se você quiser abrir a sua Bíblia, mas tem a projeção para não atrapalhar também o tempo e nós ganharmos tempo aqui. Versículo 11, Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Versículo 14. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Versículo 21. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam-o nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Agora, a partir do versículo 25, vai falar sobre a reação do filho mais velho. É sobre o filho mais velho que nós vamos basear os 10 princípios que eu mencionei agora. Então preste atenção, versículo 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Este lhe respondeu: seu irmão voltou, seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar.
Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão, e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então, a postura desse filho mais velho, ela denuncia a atitude de um filho que tinha mágoas, que tinha muitas coisas que são características de uma pessoa que vive debaixo de uma religiosidade. E é importante lembrar que nós não estamos fazendo referência de um escravo, nós estamos fazendo referência de um filho. E a religiosidade geralmente acontece com os filhos mais velhos, com aqueles que já estão há mais tempo, com aqueles que já acostumaram a viver a rotina, a viver, né, nesse âmbito cristão. E a gente decora o evangeliquez, a gente tem as palavras, né, que é característica de crente, e a gente assume essa postura, essas características, mas acabamos nos tornando religiosos. Então é mais comum a líderes, a pastores, a pessoas que estão há mais tempo na igreja, servindo a Deus. Então vamos lá, 11 evidências de contaminação espiritual. A primeira evidência de contaminação espiritual é a rigidez no pensamento. Sugiro que você anote, marque aí, para você ter também para o estudo da célula, embora vai ter o estudo disponível para vocês. O texto fala que ele não queria entrar, ele se recusou a entrar, ele não queria entrar na casa. E aí a gente pode fazer uma referência à igreja, porque ele não concordou com a atitude do pai. Pessoas religiosas, elas têm esse coração rígido, e muitas vezes elas discordam do próprio pai, de Deus. Quando você passa a ser idólatra de uma doutrina, você começa a odiar e se afastar de pessoas que discordam de você. E na cabeça de um religioso, não há espaço para divergência, porque todo mundo tem que pensar igual a mim. Eu estou certo, eu tenho a razão, eu tenho a palavra que é correta. E nessa visão, irmãos, muitas vezes a nossa doutrina acaba se tornando nosso objeto de idolatria. Nós idolatramos o que nós pensamos, achamos que a nossa teologia, a nossa denominação, a nossa igreja, o nome da nossa igreja é melhor do que todos. Nos achamos superiores, melhores. Porque o pessoal da igrejinha lá, irmãos, que é isso? Tamanho de igreja é motivo para a gente se julgar ser melhor do que os outros? A gente vê os discípulos falando contra igrejas da Ásia Menor, 7 igrejas, né? Deus ministrando aquelas igrejas que eram imensas, por conta de pecados constituídos lá dentro. Então tem muita igreja pequena com a unção muito poderosa, maior do que muitas igrejas grandes, porque é o poder de Deus sendo manifesto ali. Corações dispostos a obedecer. Então nós não somos melhores do que ninguém. Nós não somos donos da verdade. E é muito provável que na sua caminhada, pessoas que discordam de você, você vai perceber que um dia eles tinham razão e você estava equivocado. A segunda evidência da contaminação espiritual é falta de intimidade com o Pai, e aqui é o espírito de orfandade. O texto fala no versículo 26, então chamou um dos servos e perguntou-lhe, o que está acontecendo?
Ou seja, aquele filho mais velho, ao invés de ir direto para o pai, perguntar o que estava acontecendo, ele vai para um dos funcionários, dos servos, demonstrando que a religiosidade, ela tira a nossa intimidade no relacionamento com o pai. Será que você tem orado e se relacionado com Deus como Pai ou como Senhor? É claro que Ele é nosso Senhor, Ele é todo poderoso, Ele é o Rei dos Reis, Ele é objeto da nossa adoração, mas Ele é o seu Pai. Você não tem que ter medo do seu Pai, você tem que ter respeito, você tem que procurá-lo, é a presença dEle. Quando nós estamos cantando louvores, irmãos, a gente ouve muito, né? Mas a música desconhecida, mas, irmãos, é uma forma diferente de você glorificar o seu Pai, muda a sua forma de ver as coisas. Eu gosto mais dessa música, eu gosto mais desse tipo de... Você tem oportunidade de glorificar a Deus de formas diferentes. A sua adoração não é para homens e não é para pessoas, e não são músicas que têm que ser agradáveis a você, mas são letras que precisam ser declaradas a Deus, ao nosso Pai. Faz sentido isso, irmãos? Então é essa mentalidade. Eu estou dizendo: Pai, eu te amo, santificado seja teu nome, louvado seja o Senhor. Eu estou declarando para Ele, é uma declaração de amor. Irmãos, a adoração é uma declaração de amor. Agora, muitas vezes, você já se pegou cantando sem estar pensando que você está cantando? Você está batendo palma, porque estão falando para bater palma? Você percebe que pode ser mecânico a adoração a Deus? E se é mecânico, não é adoração. Então você pode vir para um culto como esse, embora tenha muitas adorações, você não adorou por conta da religiosidade, porque você ficou prestando atenção, porque você ficou pensando em alguma coisa, você está distraído e não adorou a Deus. Se relacione com Deus como Pai, Ele é o nosso Pai. Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso que Ele é o nosso Pai. Lá em João 4:23 diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mas a religiosidade tem roubado a paternidade de Deus no coração dos cristãos. Toma cuidado com isso. Terceira evidência de contaminação espiritual é inveja e comparação. Versículo 28. Ele ficou indignado, encheu-se de ira. É interessante que, embora todos da casa estavam comemorando, celebrando, festejando, alegres, aquele filho, aquele irmão mais velho, estava triste, não estava feliz com aquilo. Por quê? Porque em seu coração havia inveja. Ele começou a se comparar. E a inveja é um sentimento de mal-estar pelo bem do outro. O religioso, ele fica chateado quando uma pessoa se dá bem e ele não. E alguns chegam a torcer para que o outro tenha um prejuízo, tenha uma queda, ficam felizes quando alguém se dá mal. Por quê? Porque ele está se vendo, ele está infeliz por não receber algumas coisas, ou por não conseguir ter vitória em algumas áreas. Então quando alguém cai, fala: olha lá, tá vendo? Crentinho, sem vergonha. Isso é inveja. É um coração fechado. Nós não podemos nos entristecer com a alegria dos outros, nem nos alegrar com a tristeza dos outros. A Bíblia fala que nós devemos rir com os que riem, chorar com os que choram. Esse é o nosso papel. A contaminação espiritual pode gerar essa inveja entre líderes e até entre crentes no meio da igreja. Porque muitas vezes essa comparação, porque o fulano faz assim, eu faço melhor, e sabe, irmãos, nós somos o corpo de Cristo, irmãos.
Não deve haver competição entre nós somos irmãos, não somos melhores, nós devemos trabalhar juntos pela edificação da igreja, para nos tornarmos maduros, à medida do varão perfeito que é Cristo, é juntos. Agora nós temos dons diferentes, esses dons vão nos equipar, vão nos melhorar, vai ajudar um ao outro. Cada um tem um dom, cada um tem uma habilidade que precisa ser colocada em prática. Agora, o dom do fulano não é melhor que o dom do ciclano, todos os dons são importantes. Alguns dons que são mais de evidência, como cantar, pregar, aqui em cima, dançar, muitas vezes a gente fala assim, aquele lá é um dom melhor. Não, irmão. O dom da intercessão é muito importante. O dom da oração, o dom da misericórdia, da contribuição, tudo é presente de Deus para nós, para a edificação da igreja. Então não tenha inveja, não seja invejoso, cultive amor no seu coração. E quarto, a quarta evidência da contaminação espiritual é a ausência de alegria. Uma das marcas da religiosidade é essa ausência da verdadeira alegria. Em nenhum momento dessa parábola nós vemos esse irmão mais velho, esse filho mais velho, feliz, nem antes da chegada do irmão e nem depois. Em todo o tempo a gente vê ele chateado porque o pai nunca fez, chateado porque está tendo uma festa para o irmão, ou seja, é um cara infeliz, é uma pessoa triste. E eu não sei por que as pessoas pensam que espiritualidade é sinônimo de cara feia. Quanto mais crente, mais sisudo ele tem que ser. Irmãos, da onde tiraram isso? Tem gente que tem dificuldade de adorar a Deus e se alegrar nesse momento de adoração. Irmãos, nós somos o povo mais feliz da terra, porque nós temos a palavra de vida eterna. Talvez ambientes na sua volta, a situação que você está vivendo, profissionalmente, financeiramente, relacionado à sua vida ou pessoal ou profissional, não esteja muito bem, mas irmãos, nós temos motivo de sobra para sorrir. Nós encontramos Jesus, nós temos salvação em Jesus, nós temos o conhecimento da palavra de vida eterna, e é por isso que nós nos ajuntamos para adorar a Deus com alegria, em alegria. Cara feia na adoração não é questão de temperamento, viu? Meu temperamento é mais... Não, cara feia é religiosidade. Você tem que se alegrar em Deus. A sua vida em Deus é a melhor coisa que pode acontecer ao longo da sua história. O crente religioso, ao invés de ser simpático com as pessoas, ele se torna grosso, legalista, está sempre cobrando, chamando a atenção e vendo os defeitos das pessoas, porque ele é triste, há tristeza no coração dele. A quinta, dureza de coração, versículo 28, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar, então seu pai saiu e insistiu com ele, procurou reconciliá-lo. Quando o pai percebe a dureza do coração do filho, ele vai até ele vai conversar com o filho, vai tentar reconciliar, fazer com que o filho entenda a situação, mas a dureza de coração desse filho mais velho impede ele de aceitar o agir do pai, e muitas vezes a nossa dureza de coração nos impede de entender o agir de Deus em nossas vidas, estamos fechados para Deus. É interessante que o ministério de Jesus, está descrito lá em Isaías 61, versículo 1, e ele diz assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração
quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. A nossa religiosidade nos impede de nos quebrantarmos. E sabe o que isso significa? Que essa dureza de coração impede de Jesus libertar e cuidar você. É o seu coração fechado para o que Cristo quer fazer. Você continua seguindo os seus dogmas, a sua vontade, aquilo que você acha, e não permite Ele acessar a sua vida. Então não é que Cristo não tem poder, Ele tem. Mas você tem um poder para dizer: eu não quero, eu não aceito, eu não recebo. Eu quero as bênçãos de Cristo, mas eu não quero a responsabilidade que alcançar isso me dá. Então um monte de pessoas podem perceber religiosidade em sua vida, mas se você não reconhecer e não se quebrantar, meu irmão, você não muda. Se eu pedir aqui para você levantar a mão até aqui, né, com essas características, você conhece alguém religioso? Não estou pedindo para você levantar, mas eu acredito que a maioria levantaria. Eu conheço, tem um irmão lá, que é exatamente isso que o senhor está falando. Pois é, eu queria que você se olhasse no espelho, porque talvez é você também que é o religioso da história. Então nós conhecemos religiosos, e muitas vezes nós somos religiosos, mas enquanto nós não reconhecemos isso, enquanto o nosso coração está fechado, nós não somos transformados, nós não mudamos. A sexta evidência da contaminação espiritual é mentalidade de escravo. Versículo 29, mas ele respondeu a seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Como é que é possível um filho viver com o pai como um escravo, se sentir escravo na sua própria casa? Como que isso é possível? A Bíblia diz que aos que receberam, lá em Romanos 8, lá em João 1:12 diz: aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Romanos 8:16 diz: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E Gálatas 4:6-7 também diz: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho também o tornei herdeiro. Irmãos, é importante nós entendermos isso. Nós somos filhos de Deus, amém? Mas os filhos foram chamados a servir. A nossa identidade é de filho, não de servo. Nós somos filhos que amam estar servindo com o pai. É o filho que gosta de trabalhar com o pai. É o filho que gosta de estar junto com o pai, fazendo o que o pai está fazendo. Esse é o princípio correto, e é isso que nós temos que entender. Então não corra esse risco de inverter essa identidade. A sua identidade não é a sua função, o ministério que você exerce, o título que você recebeu. A sua identidade não é isso. Você vai perguntar para alguém se apresentar: como que é seu nome? Pastor José Alessandro Fiorentino. Seu nome? Meu nome é isso? Meu nome é pastor? Está lá na minha identidade? Não. Mas a gente se identifica com o título. Líder da rede de não sei o que lá, pastor de rede. Irmãos, nós somos filhos. A melhor identificação que você pode dar para alguém, fala assim: eu sou fulana de tal, filha de Deus, filho de Deus. Amém? A sétima evidência da contaminação espiritual, estou correndo porque o tempo está acabando. Legalismo. Versículo 29. Sem jamais transgredir uma ordem tua. Irmão, você acha que é possível um filho não transgredir uma ordem do pai a vida inteira? Não. Mas por que esse filho, ele está dizendo: eu nunca transgredi uma ordem tua? É porque na verdade ele estava sendo legalista.
E o legalismo é uma falsa santidade, é uma versão corrompida de santidade, e é caracterizada por extrema rigidez. O legalista, ele procura obedecer rigorosamente às leis, mas se esquecem do amor às pessoas. Lei é mais importante do que pessoas. O legalista é orgulhoso, tem um orgulho espiritual, e na cabeça dele as pessoas não devem olhar para Cristo, mas para as obras que ele está fazendo. Olha o que eu estou fazendo. E muitas vezes, de maneira imperceptível, o legalista acredita que o poder de Deus está limitado e condicionado às suas obras, aquilo que eu falei anteriormente. Outra característica do legalista é a hipocrisia. Ele fala uma coisa, mas vive outra. A hipocrisia no grego quer dizer ator, intérprete, artista de teatro ou impostor. E muitas vezes, irmãos, é essa forma que as pessoas carregam máscaras. Elas na frente dos outros têm uma identidade, pelas costas têm outra. A gente vive hoje numa teologia triunfalista, onde as pessoas precisam se apresentar sem falhas, não podem demonstrar fragilidade, elas precisam demonstrar uma espiritualidade. Está tudo bem, está tudo certo, tudo jóia, a minha vida está maravilhosa. Isso é hipocrisia. Todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem luta, mas a gente quer se apresentar como infalíveis. E a quarta característica de uma pessoa que vive a hipocrisia é rituais ao invés de relacionamento. Pessoas estão presas a rituais, ao invés de se relacionarem com Deus e com a palavra de Deus. A oitava evidência da contaminação espiritual é a frustração com Deus. Versículo 29 diz: nunca me deste um cabrito. E a impressão que dá quando nós lemos isso, a gente vê que esse filho, ele estava revoltado com o pai, que ele estava com mágoa. Você nunca me deu nada. Esse cara aí, ele veio cheio de erro, cheio de pecado, gastou toda a herança dele com prostitutas, e o Senhor faz uma festa. Agora eu nunca tive nada, o Senhor nunca me deu nada. Ele estava nutrindo esse sentimento já há algum tempo, seu coração estava cheio de revolta, e na cabeça dele, o pai não era justo. E muitas vezes o religioso enxerga isso: Deus não é justo, porque eu estou fazendo, porque eu estou realizando, e Ele não está atendendo, não está correspondendo às minhas atitudes. A religiosidade coloca o desempenho espiritual do homem no centro do seu relacionamento com Deus. A nona evidência da contaminação espiritual é a rigidez com pessoas. Lá em Lucas 15, versículo 30 diz: mas quando volta para casa este filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Então, para o religioso, as regras estão acima da humanidade, está acima do ser humano. Pessoas religiosas se tornam iradas, violentas, idólatras de doutrinas, e se tornam inimigos daqueles que pensam diferente. Eles não suportam uma opinião contrária ou divergente, e essas pessoas acabam usando palavras duras, frias, e ao invés de curar, de trazer santificação às pessoas, levar as pessoas à santificação, eles ferem mais, eles são mais agressivos, e essa rigidez tem gerado distanciamento. Então muitas vezes aquilo que deveria atrair acaba expelindo, afastando. E a última, dentro do nosso tempo, glória a Deus, a 10ª evidência da contaminação espiritual é a falta de compreensão da graça. Versículo 30: tu mandaste matar para ele o novilho cevado. E é interessante que o novilho cevado, na época, ele era reservado para pessoas importantes, para ocasiões especiais. Era o melhor que uma família poderia oferecer para esse tipo de evento, de celebração. Então
Então o filho ele não concorda com isso, ele não concorda com o pai com essa festa, ele achava que o irmão não merecia aquela bondade, aquela generosidade toda. E assim a atitude de uma pessoa religiosa, tem dificuldade de aceitar o amor incondicional de Deus. Então quando elas veem Deus perdoando, Deus trazendo os filhos para perto, isso é uma afronta, porque eles não merecem. E graças a Deus, que Deus age sem nós merecermos. Porque se fosse por merecimento, irmãos, todos nós estávamos perdidos e condenados. Todos nós, não escapa ninguém. Ninguém merece salvação, ninguém merece. A Bíblia fala que todo homem é pecador e destituídos estão da glória de Deus. Podemos definir religiosidade, então, como uma outra definição, como a tentativa de servir a Deus sem amor. Eu faço, mas não pela motivação correta. É apenas uma atitude mecânica, vazia. Eu queria que você pensasse nisso. Eu falei 10 coisas aqui: rigidez no pensamento, falta de intimidade com o Pai, inveja e comparação, ausência de alegria e dureza de coração, mentalidade de escravo, legalismo, frustração com Deus, rigidez com os outros e falta de compreensão da graça. O Espírito Santo, ele deseja curar os nossos corações, mas para isso nós precisamos reconhecer. Eu gostaria que todos ficassem em pé. A palavra de hoje, irmãos, ela é muito simples, mas ela é muito direta. Não é possível que saiamos daqui ao entender essa palavra e ao nos identificarmos com essa palavra, simplesmente ignorarmos o que o Senhor quer fazer aqui. Você está aqui nessa noite porque Deus quer tratar essa mentalidade de escravo que você carrega, tratar essa hipocrisia, tratar essas atitudes que não correspondem com o verdadeiro evangelho de Cristo. E nessa noite você tem a oportunidade de reconhecer isso, algo que só você pode fazer. Mas você precisa querer fazer. Você precisa querer quebrar essa estrutura legalista que está sobre a sua vida. O Senhor deseja ministrar a nossa religiosidade, irmãos. O Senhor deseja ter relacionamento conosco. Irmãos, nós não podemos fazer as coisas por repetição, é perda de tempo, não faça. Não faça se você não está fazendo por amor e com verdadeiro sentido, porque você está se enganando. Deus não se agrada disso. A gente vai ver na palavra de Deus um momento em que as pessoas se referem a Jesus dizendo: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, Senhor, em teu nome curamos enfermos, falamos do teu amor, da tua palavra, e Jesus vai dizer para eles: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. É possível que a nossa atitude religiosa traga algumas consequências boas para os outros. Elas podem ter efeito, toda palavra lançada não volta vazia, diz a palavra de Deus. Então sim, talvez você está vendo algum resultado, e você está falando assim: olha, Deus está feliz. Mas não, se ela não vem de um relacionamento, da presença de Deus em você, não é nada. Essa palavra, ela me constrange, irmãos, porque eu prego para mim também. Eu preciso ser confrontado com essa realidade sempre, porque há uma forte tendência em todos nós de nos afastarmos da essência, de nos tornarmos fariseus desse tempo. E nós precisamos nos humilhar e dizer: Senhor, eu não quero isso.
Senhor, eu me arrependo, eu me tornei um legalista, eu me tornei uma pessoa hipócrita, eu não quero mais isso, eu quero quebrar isso na minha vida. Se você se identifica com uma dessas áreas, eu quero orar com você. Se você quer renunciar a isso aqui no altar, pode estar saindo do seu lugar. Nós vamos ouvir uma música. Esse é o tempo seu de conserto. Você tem que fazer essa oração, falando: Senhor, eu quero mudar, Senhor, eu não quero ter essa postura, eu não quero mais ter uma vida de faz de conta e parecer espiritual, e muitas vezes é só aparência. A gente fala que ora, a gente fala que estuda, muitas vezes mais para mostrar para os outros uma espiritualidade que nós não temos. Essa é uma linha muito tênue, irmãos, e é só você que pode perceber e detectar isso. E se você tem percebido, eu quero convidá-lo, vem aqui à frente, não tenha vergonha. O religioso não gosta de se expor, né? O religioso não gosta de se expor, demonstrar fraqueza. Isso, e vir aqui à frente, é um passo a quebrar isso, esse orgulho que está em você, essa atitude de arrogância. Então, vem aqui à frente, comece a orar, comece a pedir perdão, reconciliar. Tem uma música aí? Ministra aos nossos corações, então. Vamos ser ministrados pelo louvor. Ah, Jesus. Este lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor, ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida seja mais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Eu quero fazer uma oração com todos vocês. Quem está aqui na frente, queria que vocês ficassem em pé. É uma oração que fala sobre a liberdade da religiosidade, porque nós vivemos na graça. É aquela oração, Carla Fabiana, projeta para nós aí. Nós vamos orar juntos essa oração, tá? Eu queria que você ficasse numa postura de quem está declarando. Nós temos alguns dias eu tenho compartilhado orações baseado nos versículos da palavra de Deus. Eu estou postando num grupo que eu tenho de devocional e também no grupo da igreja, orações como essa. E essa é uma oração onde nós estamos declarando a palavra de Deus, nós estamos declarando a resposta, nós declaramos o que a palavra de Deus diz, e é com base na palavra de Deus que nós vamos orar nessa noite. Então nós vamos estar lendo juntos em voz alta. Nós não vamos ler, embora tenha o texto de referência debaixo de cada versículo, nós não vamos ler os textos, tá? Nós vamos sempre pulando para a próxima palavra. Pode ser? Vamos lá? 1, 2, 3. Pai,
Eu reconheço que muitas vezes posso te apegar a práticas externas e perder a essência do relacionamento contigo. Livra-me de uma fé apenas de aparência e conduz-me a um coração sincero diante de ti. Senhor, eu rejeito toda religiosidade que me afasta da verdade. Não quero invalidar a tua palavra por causa de tradições humanas, mas viver alinhado com aquilo que o Senhor realmente ensina. Sonda o meu coração e mostra se há em mim alguma hipocrisia. Não quero viver como aqueles que apresentam santidade fora, mas estão vazios por dentro. Transforma-me de dentro para fora. Pai, eu não quero praticar obras apenas para ser visto pelas pessoas. Que tudo o que eu fizer seja para te agradar e não para receber reconhecimento humano. Ensina-me a viver o que realmente importa: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Que a minha vida reflita o teu caráter e não apenas regras religiosas. Eu escolho viver pela graça e não por um sistema de méritos. Reconheço que é pela fé que sou salvo e não por obras, para que eu nunca me glorie em mim mesmo. Senhor, eu não quero apenas receber regras, eu quero conhecer a Ti. Que eu viva um relacionamento verdadeiro contigo, cheio de amor, intimidade e obediência. Eu declaro que o Teu reino não é aparência, mas realidade espiritual, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Que isso seja visível na minha vida todos os dias. Livra-me de julgar os outros e de colocar pesos que eu mesmo não consigo carregar. Dá-me um coração humilde, cheio de graça e compaixão. Pai, eu quero viver no Espírito e não na religiosidade. Que a minha vida seja guiada por Ti, produzindo frutos verdadeiros e duradouros. Em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus. Minha colheita, Aleluia. teu amor, minha Esperança é teu a minha fonte é teu amor, minha
quero encerrar essa parte. Quero lembrar você do jejum de doce. Semana que vem vou continuar essa palavra, mas eu vou falar sobre como nós podemos vencer a contaminação espiritual. Eu queria que você estivesse orando sobre isso. Essa oração, vou estar postando ela amanhã nos grupos. Se você deseja receber esse tipo de oração, cada dia eu faço uma, mas essa semana eu queria que você orasse mais vezes essa oração de hoje. Eu vou estar postando no grupo, tanto da igreja quanto no grupo de devocional. Se você quiser fazer parte desse grupo devocional, manda uma mensagem para mim, eu vou adicionar você, ou pede para alguém pegar o link lá no grupo e compartilha com outras pessoas. É uma forma de nós também evangelizarmos. Amém? Vamos orar então por esse jejum, e a pastora vai ter a palavra daqui um pouco. Senhor, nós estamos iniciando hoje esse jejum e nós queremos pedir que o Senhor venha sondar o nosso coração nesses dias, nesses 7 dias, para que ache em nós aquilo que precisa ser mudado. Hoje nós somos confrontados, nos quebrantamos diante do Senhor, abrindo o nosso coração, mas nem sempre conseguimos enxergar com clareza. Então que o Senhor fale conosco, fale com a tua igreja. Nós iniciamos esse jejum hoje e vamos entregá-lo no domingo. Abençoa-nos e conduza-nos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.